Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou professor aqui da cirurgia e nós vamos fazer o quê? Dicas e apostas pro PSU. Tudo bem? Para quem quiser me conhecer mais, sou Bruno Alvarenga, sou cirurgião geral pela Santa Casa de Belo Horizonte e mestre em cirurgia pela UFMG. Deixo aqui à disposição também meu Instagram para a gente conversar um pouco mais sobre essa vida e sobre a prova de residência. Mas vamos lá para o que importa, que é saber como que, afinal de contas, a cirurgia é cobrada no PSU, tá? E vocês vão ver que, na maioria das vezes, eu tenho aqui uma prova de raciocínio, tá? Ele vai me apresentar um quadro clínico, eventualmente com algumas questões mais extensas, algumas outras mais curtas, muitas vezes com casos clínicos e algumas vezes questões mais diretas. Então ele vai misturar aí, no final das contas, as coisas. Cuidado com uma coisa, às vezes tem um caso grande e muitas vezes o caso nem sempre ajuda a gente a responder a questão. Então fiquem também atentos quando tiver aquela questão muito grande, lá no comando final, porque às vezes ali vai ter uma dica, vai ter o que a questão quer de fato da gente. Tudo bem? Com relação ao nível de dificuldade, a gente tem questões moderadas que predominam e também tem algumas questões difíceis. Geralmente, esta prova não é uma prova que explora muito decoreba. Normalmente a gente tem que raciocinar em cima do caso, raciocinar em cima da coisa, mas normalmente não tem muito pé de página, pé de livro que a gente fala. E tem invasão, claro que tem invasão, tem uma invasão da clínica e uma invasão da preventiva, uma invasão da clínica, principalmente em questões de gasometria, e uma invasão da preventiva, que tem questões de ética da preventiva. Normalmente essas questões são fáceis e também há questões de gasometria invadidas na cirurgia, mas que são questões muitas vezes mais ligadas à clínica. Então o que eu quero agora é falar sobre 3 principais temas que sempre caem aqui no PSU e que a gente tem que ficar atento, porque provavelmente eles vão aparecer na sua prova. E o primeiro deles é quem? São os anestésicos locais, e que é muito frequente, gente. E ele vai perguntar pra gente o quê? Coisa do funcionamento do anestésico, e a gente precisa estar ciente que o anestésico local é uma base fraca e como que ele vai funcionar? Vai funcionar bloqueando os canais de sódio e vai fazer o quê? Vai impedir a propagação do estímulo nervoso. Isso é uma ideia geral, mas eu quero mostrar para você o que ele cobra, o que eles perguntam para a gente sobre os anestésicos locais. Então, como que a questão se apresenta? O que o PSU gosta? Gosta de conceitos e gosta que a gente saiba muito bem alguns conceitos, que é principalmente latência dos anestésicos locais, duração dos anestésicos locais e principalmente o que influencia a latência, o que influencia a duração dos anestésicos locais, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, caiu em 2024, caiu em 2023, caiu em 2022, caiu em 2021. E são questões que muitas vezes os alunos erram porque o PSU cobra coisas peculiares a respeito dos anestésicos locais e muitas vezes a gente não estuda isso e acaba deslizando nessas questões, mas nós não vamos deslizar, nós vamos acertar essas questões. Tudo bem? Deixei aqui uma tabelinha de uma coisa que eles gostam com os anestésicos, aqui com o pKa e com a ligação proteica. Meu Deus, o que está acontecendo? Não se desespere. Uma coisa essencial, que só da gente lembrar isso a gente já vai acertar muita questão, que é que a latência do anestésico se associa com o pKa. Mas afinal de contas, latência é o quê? Latência é o tempo que o anestésico demora para fazer efeito depois que ele é lá infundido. Então, fiz lá um pouco de anestesia no paciente, anestesia local, está no subcutâneo, demora um tempo, não é imediato. Então, esse tempo que demora, que é o tempo de latência, está diretamente associado com quem? O pKa. E às vezes é isso que o PSU pergunta, tá? O que determina o tempo de latência? É o pKa. E a ligação proteica
determina o quê? A ligação proteica vai determinar a duração do anestésico. Só para a gente ter uma ideia aqui e associar com a prática que a gente vê, ó, lidocaína, tá? Tem um pKa um pouco mais baixo e uma ligação proteica um pouco mais baixo. Como que é a lidocaína? A lidocaína é uma droga que tem o início de ação um pouco mais rápido, ou seja, a latência é curta e a duração é menor, tá? Do que quando? Do que quando eu comparo com bupivacaína, tá? Bupivacaína demora um pouco mais para fazer efeito, mas tem um tempo de duração um pouco maior. Vamos decifrar isso e entender bem o que é esse tal desse pKa, o que é essa ligação proteica e como que a gente vai acertar a questão, mesmo se ela for um pouco mais profunda. Bora lá? A saber alguns conceitos essenciais. O que determina a duração? Ótimo. Isso a gente já sabe, né, que a gente acabou de ver. A ligação proteica determina a duração. De que forma? Gente, quanto maior a ligação proteica, maior vai ser a duração desse anestésico. E aí é até relativamente simples da gente associar. Quanto maior a ligação que ele faz proteica, mais tempo vai durar esse anestésico. Tudo bem? Então, definido aí a questão da duração. Vamos lá falar sobre a latência. O que determina a latência do anestésico? Lá, o tempo que demora até o início da ação. A latência se associa com a proximidade do pH local e o pKa. Sem loucura, assim, não vamos enlouquecer agora. Vamos só pensar o quê? Quanto mais próximo é o pKa do pH, mais rápido começa o efeito. Tudo bem? Antes da gente conversar, mesmo sem saber o que é pKa, a gente consegue acertar a questão. Quer ver? Vamos lá. Quanto que é o pH fisiológico? A gente espera um pH de 7,35 a 7,45. Vamos lá falar do pH da lidocaína, que eu mostrei lá antes, e do pH da bupivacaína. Ó, pH da lidocaína, 7,9. pH da bupivacaína, 8,1. Quem está mais perto do pH fisiológico? Ó, quem está mais perto de 7,45, gente? 7,9. Então, significa o quê? Que a lidocaína tem um tempo de latência menor do que a bupivacaína. Na prática, o quê? Faço lidocaína, é mais rápido o efeito dela começar, tá? Bupivacaína demora um tempo maior para o efeito começar, tá? Mas vamos lá, ver e acabar com essa confusão. O que é, afinal de contas, esse pKa? O que é isso? Se a questão me perguntar, também resolvo esse problema, tá bom? O pKa é o valor de pH no qual eu tenho um equilíbrio da porção ionizada e não ionizada. Que besteira isso? Isso é importante? Super importante, porque olha para vocês verem que a porção ionizada, ela vai associar-se com quem? Vai associar com a água. Então, a porção ionizada é hidrossolúvel. E a porção não ionizada é o quê? Lipossolúvel. E qual que é a relevância disso? Gente, onde que o anestésico vai ter sua função, né? Ele vai fazer sua função lá dentro da célula. E para entrar dentro da célula, precisa de passar pelos muros, precisa passar pela parede da célula. E o que tem lá na parede? O que tem lá na membrana? O que eu tenho? Eu tenho uma membrana que é lipídica. E se é lipídica, quem vai passar na membrana? Justamente a forma não ionizada. É a forma que atravessa a membrana. E aí nós já temos um outro conceito. Quanto mais lipossolúvel é um anestésico, ou seja, quanto maior a sua capacidade de penetrar a membrana, maior é a potência anestésica. Então, a potência anestésica se associa com a lipossolubilidade do anestésico. O PSU também gosta de cobrar este conceito, tá? Que a potência se associa com a lipossolubilidade do anestésico. Bora lá então rever essa coisa e definir com tranquilidade, ó. Conforme o pKa sobe, eu tenho uma distância maior do pH fisiológico, tá? Então esses pKas maiores significa que vai demorar mais tempo para fazer efeito. Uma coisa importante, pKa é uma propriedade daquele anestésico.
nada vai mudar o pKa daquele anestésico, tudo bem? Então o pKa é uma característica, é uma coisa que pertence àquele anestésico. Isto é pKa, tá? Pertence ao anestésico. E aqui a ligação proteica, conforme ela aumenta, eu aumento lá a duração do anestésico. Eu acho importante ainda a gente definir essa coisa do pH e do pKa, dizendo que nem sempre o pH é fisiológico, porque o pH depende do quê? O pH depende da região, depende do lugar ali onde ele está, tá? Diferente do pKa, que é uma propriedade do anestésico, tá? Que não muda, tá? O pH muda, o pH das regiões muda. Se eu tenho um abscesso, o pH daquele local muda. E muda para quê? Eu tenho um meio mais ácido quando eu tenho anestésico. E o meio mais ácido significa que o meu pH está o quê? Está menor, tá? E eu tenho o quê? A droga na forma ionizada. E o que isso determina? Determina que eu tenho uma menor ação desse anestésico. E isso a gente sabe da prática. Chegou um paciente com uma lesão infectada, um processo inflamatório grande, eu tenho aqui um abscesso, vou drenar esse abscesso. Vocês sabem, o anestésico local a gente fala que não pega. O anestésico local não pega nesse lugar que eu tenho um abscesso. Não pega por quê? Porque lá eu tenho um meio mais ácido e a droga está mais na sua forma ionizada e a droga precisa de penetrar a membrana, que é lipossolúvel, e ionizada não entra lá na região lipossolúvel. Tudo bem? Quero conversar sobre uma outra coisa que é a adrenalina, tá? A adrenalina torna o pH da região, quando eu coloco a adrenalina, torna o pH um pouco mais ácido. Então o que ela faz? Como o pH fica um pouco mais ácido, aumenta lá a distância entre o pH e o pKa, porque normalmente eu tenho um pKa elevado, e eu faço o quê quando eu coloco a adrenalina? Eu diminuo um pouco o pH do local. O efeito da adrenalina é o quê? Que eu tenho um início de ação um pouco mais lento. Na prática, o que isso significa? A adição de adrenalina no anestésico, quando eu coloco no paciente, quando eu faço a infusão, eu gero uma latência maior. Eu tenho um tempo para o início de ação um pouco maior, tá? Lembrando que a principal característica da adrenalina não é isso, né? Para que eu faço a adrenalina? Para diminuir a absorção sistêmica dos anestésicos, tá? Quando eu falo em dose e risco, a dose máxima da droga com adrenalina é maior, tá? E é bom a gente lembrar isso que é maior, porque às vezes a gente pode pensar que é o contrário. Mas o que nós vamos pensar? Quando eu tenho adrenalina, eu tenho o quê? Menor absorção sistêmica. Eu faço uma vasoconstrição e eu tenho menor absorção sistêmica. Se eu tenho menor absorção sistêmica, significa o quê? Que eu posso usar mais droga, porque ela está agindo localmente. A absorção sistêmica da droga, ela é menor. Tudo bem? Atenção a uma coisa, a ropivacaína não é comercializada com adrenalina, tá? Porque ropivacaína já possui um efeito vasoconstritor e tanto ROP quanto drogas, quanto anestésicos com adrenalina, a gente vai fazer um uso cauteloso em extremidades. Vamos lá para a primeira questão, que é uma questão do PSU, que conta para a gente. Os anestésicos locais são utilizados em diferentes procedimentos cirúrgicos e dessa forma o cirurgião deve estar familiarizado com sua farmacodinâmica e com sua farmacocinética. Ok. Com relação a esses agentes, é correto afirmar. No fim das contas, ele vai fazer umas afirmações e quer saber se o que está correto. Tudo bem? Vamos aqui começar pela D. O tratamento primário da toxicidade dos anestésicos locais consiste na administração de benzodiazepínico. Não é verdade. Na maioria das vezes, o tratamento que nós vamos fazer para intoxicação é tratamento de suporte para esses pacientes e não uma administração de benzodiazepínico. Letra C. Em geral, a maior hidrossolubilidade está associada a maior potência e, portanto, maior duração do anestésico. Errou aí na questão de várias coisas. Por quê?
hidrossolubilidade associada à potência? Não é isso que está associado à potência. É eu preciso o quê? Passar a membrana lipídica, tá? Então, não é solúvel em água, não é hidrossolubilidade. Eu preciso de quê? Lipossolubilidade, que vai se associar à potência. E a duração, o que determina a duração? É ligação proteica. Tá vendo como que esses conceitos são muito cobrados na questão? Letra B. Como, em geral, apresentam pKa abaixo de 7,4, é estranho, que eu mostrei tudo pKa alto. Os anestésicos locais não funcionam adequadamente em tecidos inflamados. O que não é o que ele falou que não funciona em tecido inflamado, isso é verdade, não funciona. Contudo, eles não apresentam pKa menor que 7,4. Ele não apresenta esse pKa. Se inclusive os anestésicos locais tivessem pKas mais baixos, eles teriam lá melhor efeito nos tecidos inflamados, onde o pKa está muito mais próximo do pH, se ele fosse menor que 7,4. Então, o que ele errou? Errou que normalmente não apresentam pKa abaixo de 7,4. Normalmente o pKa é acima disso. Tudo bem? E a letra A, que sobrou, que é a nossa resposta, a toxicidade depende do local de injeção e depende da velocidade de absorção do anestésico, tanto que a gente usa adrenalina para quê? Para diminuir essa velocidade de absorção e eu conseguir menor toxicidade. Tudo bem? Vamos lá conversar sobre um outro assunto que é quente para o PSU, que é o ABCDE no trauma. O ABCDE é extenso, mas eu quero conversar sobre algumas coisas pontuais que são muito importantes para a nossa prova. Começando lá com a Airway, que eu quero o quê? Verificar a via aérea e ver estabilidade cervical desse paciente. Muitas vezes nós vamos lá chamar o paciente, ver se ele responde, a via aérea está desobstruída e fazer a estabilização cervical do paciente. B, o que eu quero? Eu quero ver a respiração, eu quero ver a ventilação desse paciente. Tudo bem? Com relação a isso, eu quero dar destaque a duas condições que nós precisamos fazer um diagnóstico claro, rápido e preciso no exame físico. Que as duas condições são essas? É o pneumotórax hipertensivo e o hemotórax maciço. Então, eu tenho ar na cavidade, o ar lá dificultando o retorno venoso, que é o pneumotórax hipertensivo, e no outro eu tenho o quê? Eu tenho sangue lá dentro da cavidade. Com relação à ausculta, é difícil distinguir os dois, porque eu tenho a escuta reduzida ou abolida tanto no pneumotórax hipertensivo quanto no hemotórax maciço. Mas quando eu avalio jugulares, eu percebo uma diferença. Por quê? Aqui no hemotórax maciço, o que eu tenho? Eu tenho um sangramento grande desse paciente. Então, eu estou lá diante de um paciente com choque hipovolêmico, porque não tem sangue suficiente. Se não está tendo sangue suficiente dentro dos vasos, eu tenho lá, as jugulares estão o quê? Estão colabadas, porque eu não tenho sangue lá dentro. Diferente do pneumotórax hipertensivo. No pneumotórax hipertensivo eu tenho uma pressão tão grande dentro do tórax que eu não consigo fazer retorno venoso. A pressão de ar dentro do tórax está tão grande que o sangue não consegue voltar. O sangue está parado na cava. E o sangue parado na cava eu também vou ter o quê? Sangue parado na jugular. Então, no pneumotórax hipertensivo, a jugular está túrgida. Com relação à percussão, aí, quando eu tenho ar no pneumotórax hipertensivo, eu tenho um som timpânico, eu tenho timpanismo. E quando eu tenho um hemotórax maciço, eu tenho lá na percussão maciçez ou então submaciçez. No raio-x, o pneumotórax hipertensivo é ar e ar vai se manifestar como preto no raio-x. E quando eu tenho um hemotórax maciço, eu vou ter lá branco, vou ter uma imagem branca no raio-x. Deixei aqui as condutas, as principais condutas que nós vamos fazer para cada uma das situações. Começando lá com o pneumotórax hipertensivo. Gente, pneumotórax hipertensivo é um choque obstrutivo. A pressão dentro do tórax está tão grande que eu não consigo fazer retorno venoso, tem uma pré-carga menor desse paciente e eu estou diante de um choque, porque esse paciente não consegue manter o débito cardíaco.
Por quê? Porque o sangue não consegue voltar para o coração, porque a pressão dentro do tórax é muito grande. O que eu quero fazer? Estou diante de uma emergência. Eu quero o quê? Diminuir essa pressão que está muito grande dentro do tórax. Então, o que eu faço de tratamento no pneumotórax hipertensivo? Faço a punção de alívio no quinto espaço intercostal. Isso é uma medida inicial. Na sequência, eu vou ter que fazer a drenagem do tórax. Lá no pneumotórax, tá? O pneumotórax que não é hipertensivo. O que eu vou fazer? Aí nele eu não tenho a urgência de fazer uma punção de alívio, eu vou fazer a drenagem. Do mesmo jeito que eu vou fazer no hemotórax. Agora, quando eu tenho um hemotórax maciço, que é um hemotórax que eu drenei esse tórax e saiu lá mais de 1.500 ml de sangue. O doente perdeu muito da volemia. O que eu vou fazer para esse paciente? Vou fazer a drenagem, vou pensar em reposição volêmica, hemotransfusão, suporte hemodinâmico e eu preciso resolver este problema, porque está sangrando tanto. Então, nesse momento, eu vou propor uma toracotomia, vou propor uma cirurgia para investigar e definir o local onde está tendo tanto sangramento e resolver esse problema. Coisas importantes que às vezes a gente acaba caindo: fratura de costela, o tratamento é clínico, tá? Nada de fixar a costela depois da fratura. O tratamento é analgesia, que vai melhorar a ventilação do paciente. A mesma coisa com contusão pulmonar, que eu vou fazer suporte ventilatório para esse paciente. E o tórax instável, quando eu tenho fratura de mais de 2 arcos costais em 2 pontos. Então eu tenho ali um movimento paradoxal, o paciente enche o peito de ar, aquela região afunda, tá? Então no tórax instável, qual é o tratamento? Também não é fixação dos arcos costais. Eu vou fazer um tratamento clínico com analgesia, suporte ventilatório para este paciente. Tudo bem? Vamos lá falar sobre o C, Circulation, e o que eu quero no C? Fazer controle de prováveis hemorragias. E aí vamos lá lembrar onde esse paciente vai sangrar. Os pontos: ele pode sangrar no retroperitônio, pode sangrar no abdômen, pode sangrar na pelve. Lembrar, gente, que pelve faz parte do exame do C, porque pode sangrar pelve. Pode sangrar tórax e pode sangrar ossos longos, tá? Tem um mnemônimo que é rápido para a gente lembrar cada um deles: retroperitônio, abdômen, pelve, tórax e ossos longos. Tudo bem? Vamos lá falar sobre condutas que a gente toma no C, tá? Começando com estabilização externa com lençol. Estabilização de quem? Da pelve. Quando eu tenho lesão, fratura de pelve, eu posso ter muito sangramento e a estabilização que eu faço com o lençol me ajuda na fratura, principalmente para conter sangramento. Da mesma forma que eu posso fazer também um tamponamento pré-peritoneal para esse paciente. Quando eu vou fazer compressão manual, gente, sempre que eu ver um sangramento importante que eu possa comprimir, a minha primeira opção é fazer uma compressão manual. Torniquete, eu vou fazer quando? Quando eu tenho uma lesão de extremidade e eu tenho um sangramento importante, um sangramento que é ameaçador à vida, ou uma lesão que eu tentei fazer uma compressão manual, tentei fazer uma faixa, um curativo compressivo, e mesmo assim eu tenho uma perda de sangue muito significativa. Gente, cuidado com o torniquete, porque eu quero manter ele pelo menor tempo possível. Por isso eu preciso ter uma lesão importante com um sangramento importante. Estabilização do membro. Gente, sempre que a gente tiver fraturas de ossos longos, posso fazer angioembolização também. Quando que eu vou fazer angioembolização? Quando eu tenho fratura de pelve, lesão de víscera intraabdominal, para conter aquele sangramento, eu posso fazer uma angioembolização. E a cirurgia que nos restou, a gente pode fazer para qualquer lesão, desde que eu não tenha condições lá de fazer um tratamento não operatório para esse paciente. Vamos lá para o D, e no D de disability, o que nós vamos fazer no D, afinal de contas? Vamos lá fazer Glasgow, lembrar atualmente Glasgow tem pupilas, tá? Então lembrar de fazer Glasgow e fazer pupilas, embora um pouco redundante aqui, porque Glasgow atualmente tem pupilas, mas é justamente para a gente lembrar das pupilas. E no E, na exposição do paciente, eu vou avaliar se eu tenho outras lesões, avaliar o paciente, despir o paciente, mas com cuidado, principalmente com o quê? Com hipotermia. Vou lá controlar a temperatura da sala e vou fazer uma exposição
controlada desse paciente. Gente, e o tal do X? O que a gente faz com o X? Não tem um tal de um X agora, que é XABCDE? O que é isso? Isso foi trazido pelo PHTLS em sua 9ª edição, que vai falar sobre o quê? Sobre o controle de um sangramento exsanguinante. Deixei aqui o X marcado, que é o quê? Antes de começar o ABCDE, estou vendo que o paciente tem um sangramento que em pouco tempo vai acabar com a volemia daquele paciente. Eu vou fazer o quê? Eu vou intervir neste sangramento. Vamos lá conversar sobre uma questão sobre esse tema do atendimento inicial ao politraumatizado. Que eu tenho aqui um paciente idoso, vítima de colisão frontal de carro com um objeto fixo no anel rodoviário. A ambulância do SAMU chegou no local e realizou o atendimento pré-hospitalar. Ok. O paciente encontra-se torporoso, Glasgow de 8, não protege via aérea, vai precisar de ser entubado, muito dispneico, hipotenso, bem como apresentava uma amputação traumática da coxa, com sangramento arterial ativo, em jato, da artéria femoral superficial. Considerando o atendimento pré-hospitalar do trauma, qual a conduta emergencial a ser tomada para evitar a morte do paciente? Vamos lá ver as alternativas que nós temos. Letra A. Avaliar a letra A e realizar a intubação orotraqueal para proteção da via aérea. Uma alternativa que me é até muito simpática, né? Porque, de fato, eu começo o ABCDE com o A. Contanto que eu não tenha um sangramento exsanguinante. Então, vou ler as outras alternativas para ver se eu tenho uma emergência maior do que a letra A. A letra B quer que eu avalie a letra B, realizar a toracotomia por punção descompressiva. Isso seria o quê? Num pneumotórax hipertensivo. Ele nem me deu sinais de pneumotórax hipertensivo. Congélico 14, de fato eu faço congélico 14 no 5º espaço intercostal, quando eu tenho um pneumotórax hipertensivo. Mas eu não tenho lá sinais clínicos de um pneumotórax hipertensivo para esse paciente nessa questão. E além disso, isso não seria a prioridade. A prioridade seria ir seguindo a ordem XABCDE. Letra C. Avaliar o C e realizar o controle do sangramento da coxa com curativo oclusivo compressivo e punção de acesso periférico para a reposição volêmica com soro fisiológico. Uma alternativa que também me parece simpática, o paciente tem um sangramento importante, mas o PSU quis nos pegar justamente no X. E na letra D, o que ele coloca? Avaliar a letra X. O X vem antes do ABCDE? Vem, tá? Se eu tiver um sangramento exsanguinante, então um sangramento femoral que rapidamente vai perder toda a volemia do paciente, esta é minha prioridade. XABCDE. Então vamos lá ver a alternativa, que é a nossa resposta. Avaliar a letra X e controlar o sangramento exsanguinante da coxa com o uso de torniquete e enfaixamento compressivo do coto de amputação. De fato, como eu tenho uma lesão importante dessa, isso é mais importante que a intubação desse paciente? É mais importante que a intubação desse paciente, porque eu estou diante de quê? Do X, de um sangramento exsanguinante que em pouco tempo vai acabar com a volemia do paciente. Qual é a minha prioridade para evitar a morte do paciente? Agir no X, tá? Então, letra D foi a nossa resposta. Gente, vamos falar sobre o último tema, que é nutrição em cirurgia. E o que a gente tem? Atenção para esses pacientes com neoplasia do trato gastrointestinal, porque esses pacientes têm muitas vezes uma síndrome consumptiva. Esses pacientes estão se alimentando mal, alimenta, tem vômito, não consegue alimentar, então esses pacientes muitas vezes estão desnutridos, tá? A nossa preferência para fazer uma dieta personalizada não é aquela dietona básica para todo mundo, é a mesma regra para todo mundo. O que eu prefiro? Que cada paciente tenha uma dieta personalizada, tá? Por que eu faço isso? Gente, porque isso melhora o prognóstico do paciente, isso reduz a mortalidade do paciente, isso acelera a recuperação do paciente. Então, a nutrição é um ponto muito importante, com evidência de melhora de desfecho importante, melhor para o paciente, tá? E a definição de via, né? Como que eu vou fazer essa nutrição para o paciente? Qual que é a melhor via? Gente, a melhor via é a que é mais fisiológica. E a via mais fisiológica é o quê? Oral. O paciente tem que dar conta de comer
a minha nutrição vai ser oral. Posso fazer enteral como segunda opção, mesmo que o paciente tenha fístula, tá? Fístula de baixo débito, fístula de esôfago ou fístula distal. Então, mesmo com o paciente com fístula, não é uma contraindicação a dieta enteral. Posso fazer, claro que vou ficar de olho nessa fístula para ver se não está aumentando o débito dessa fístula. Vou tomar um pouco mais de cuidado com fístulas proximais e tender a evitar, porque a nutrição vai estar muito perto da fístula e aí eu tenho um risco maior de aumentar muito o débito da fístula. Mas a presença de fístula por si só, principalmente se for uma fístula mais distal, não é contraindicação de fazer dieta enteral, tá? Eu vou fazer por catéter, por sonda nasogástrica e lembrar que, se eu for usar por mais de 4 semanas, eu vou fazer uma gastrostomia, preferencialmente por via endoscópica percutânea. E quando eu vou fazer dieta parenteral? Então, olha, parenteral ficou lá para o final, gente, é a minha última alternativa, nada de começar dieta parenteral como primeira opção, tá? Eu só vou fazer parenteral quando eu posso fazer como complementar a dieta enteral ou principalmente quando eu tenho o quê? Quando eu tenho falência, quando eu tenho impossibilidade da via enteral e também da via oral, tá? Então, a parenteral eu tenho muito mais complicações e é na maioria das vezes, minha última alternativa. Para eu fazer a dieta enteral, quais são meus critérios de suspensão? Não vai dar para manter essa dieta enteral, vou precisar de suspender. Quando? Quando eu tenho vômitos e diarreias, mas não qualquer um, vômitos e diarreias persistentes, um paciente com ilho paralítico, então eu tenho lá pouco movimento peristáltico, às vezes estou colocando comida, então eu tenho dificuldade de movimentar esse ilho, então nas situações de ilho paralítico eu vou suspender. Quando eu tenho lá uma obstrução do trato gastrointestinal e quando eu tenho uma isquemia intestinal, eu tenho lá sofrimento intestinal, eu vou precisar de tratar aquela isquemia e não só colocar uma quantidade maior de nutrientes lá dentro, porque eu estou lá iminentemente diante de um risco de perfuração intestinal. E quando eu tenho uma fístula de alto débito ou uma fístula que era de baixo débito, mas que eu tentei começar a dieta enteral e quando comecei lá aumentou muito o débito, não vai dar para continuar, tá? Com relação à dieta parenteral, cuidado, gente, no aporte de glicose. Nós vamos manter glicose até 5 mg por quilo por minuto. Tudo bem decorar esse número, mas o PSU já cobrou, tá? Da gente tomar cuidado com o aporte de glicose e até quanto que a gente podia manter. Então, manter até 5 mg por quilo por minuto. Tudo bem? Na dieta parenteral ainda, complicações que a gente pode ter. A gente pode ter aumento de infecções, aumento de enzimas hepáticas e bilirrubinas. Eu posso ter esse aumento de enzimas hepáticas e bilirrubinas, na verdade isso é meio até que esperado quando eu começo nutrição parenteral total. O que eu vou ficar muito atenta? Para níveis sustentados. Então, ó, aumentou enzimas hepáticas, aumentou bilirrubina. Está aumentando mais, ou tem níveis sustentados. Isso não é normal. Inicialmente eu espero um aumento, mas eu não espero que isso seja sustentado, nem que vá piorando, tá? Posso ter uma outra coisa que chama síndrome de realimentação. Esse paciente estava lá com uma carência nutricional importante e quando eu realimentei ele teve uma síndrome de realimentação. Lembrar que isso pode acontecer independente da via, tá? Por via oral, por via enteral, parenteral, independente da via eu posso ter a síndrome de realimentação, tá? Acontece mais em quem? Em paciente desnutrido, que eu tenho o quê? Um consumo, já um paciente com um consumo grande de lípides e proteínas. E aí agora eu ofereço para ele o quê? Um grande aporte de glicose. Eu faço o que com isso? Eu faço um aumento muito grande da insulina, eu tenho junto uma redução sérica do fosfato, do potássio e do magnésio. Eu faço distúrbios hidroeletrolíticos. Então a síndrome de realimentação associa-se a distúrbios hidroeletrolíticos causados pela realimentação do paciente, que pode acontecer independente da via, tá? Uma outra coisa que tem sido muito cobrado, que é o projeto Acerto, ERAS, que quais são as principais coisas? Eu tenho o jejum pré-operatório reduzido, então nada de fazer jejum grande para os pacientes, vamos tentar reduzir esse tempo de jejum. Posso fazer o quê?
carboidrato em líquidos para esse paciente até 2 horas antes da cirurgia para melhorar esse paciente. Eu quero fazer o quê? Depois da cirurgia, uma realimentação precoce. Então, nada de, operou, fez anastomose, vai ficar uma semana sem comer. Nada disso. Eu quero o quê? Alimentação, realimentação pós-cirúrgica precoce desse paciente. Vou evitar também de fazer preparo de colo rotineiramente para esse paciente, então posso até fazer, mas de rotina não vou fazer. E vou fazer redução de fluidos EV. Qual que é o objetivo disso? Meu objetivo é melhorar a recuperação desse paciente, é ter uma recuperação mais rápida, é acelerar a recuperação deste paciente. E existe uma outra coisa bem conhecida, bem falada na verdade atualmente, que é a imunonutrição, que eu vou começar 5 a 7 dias antes da cirurgia para o paciente. Mas afinal de contas, o que é essa imunonutrição? E eu posso lá manter até 7 dias depois da cirurgia. O que eu vou fazer nessa imunonutrição? Eu vou fazer arginina, eu faço glutamina para esse paciente, ômega 3, ácidos graxos poliinsaturados, faço nucleotídeos para esse paciente, antioxidantes. Gente, quando que eu vou fazer isso? Para quem que eu vou fazer essa imunonutrição? É importante a gente reconhecer esses pacientes. Então, pacientes lá com doenças neurodegenerativas, pacientes oncológicos, mesmo sem desnutrição grave. Os pacientes oncológicos se beneficiam muito da imunonutrição. E não precisa ser aquele paciente com tumor de esôfago que chega aqui caquético. Mesmo paciente sem desnutrição grave, a gente tem indicação de fazer imunonutrição. Também para os pacientes com albumina menor que 2,8 e para pacientes com cirurgias de grande porte, tanto do trato gastrointestinal quanto da cabeça e pescoço. Vamos lá ver uma questão sobre isso, uma questão que já caiu no PSU, que perguntava: a desnutrição pré-operatória é um fator independente de risco de complicações pós-operatória, por maior tempo de internação e maior mortalidade. Em relação ao preparo pré-operatório desses pacientes, é correto afirmar. Então, ele, na verdade, quer saber lá o que está certo sobre o preparo pré-operatório dos nossos pacientes. Vamos lá ver as alternativas. Começando com a A. A dieta oral deve ser utilizada em todos os casos, pois é a via mais fisiológica de administração dos nutrientes. De fato, a via oral é a via mais fisiológica. Agora, eu vou administrar ela em todos os casos? Todos os casos não, porque tem casos que eu não consigo fazer a administração por via oral. Por isso que eu tenho outras vias, tá? Então, errou aqui no quê? Em dizer que todos os casos eu vou fazer a dieta por via oral. Eu até quero fazer em todos os casos, mas não é possível muitas vezes. A letra B. A nutrição parenteral deve ser utilizada exclusivamente no pré-operatório, uma vez que no pós-operatório imediato pode causar hipercalemia. Que não é verdade, a gente usa nutrição parenteral tanto no pré quanto no pós-operatório, desde que eu tenha indicação para esse paciente. Então, nada disso que eu vou fazer parenteral só no pós-operatório. A letra C, que é a nossa resposta, que a nutrição pré-operatória, iniciada pelo menos 5 a 7 dias antes da cirurgia, reduz a complicação e reduz mortalidade. E isso é verdade, é justamente por isso que a gente é tão preocupado com a nutrição do paciente, porque eu vou melhorar o prognóstico desse paciente. E a letra D, o que ela vai falar para a gente? Vai dizer que não existem evidências de que a imunonutrição reduza complicações pós-operatórias em pacientes oncológicos. O que não é verdade. A gente tem sim evidências de que a imunonutrição ela melhora as complicações, ela reduz complicação no pós-operatório de pacientes oncológicos. Tanto é verdade que não precisa nem do paciente chegar aqui gravemente desnutrido. Se é um paciente oncológico, eu tenho indicação de fazer imunonutrição para ele. Então, a letra D também está errada. Galera, é isso que eu queria conversar com você, essas questões que têm a cara aí do PSU e dizer que nós aqui da Medo estamos juntos até o final. Bora estudar bastante e bora pra cima do PSU. Bora pra cima!